Olá, meus alunos do terceiro. Vamos corrigir a atividade de matemática financeira, começando pela atividade 1 sobre porcentagem. Na última eleição realizada numa certa cidade, 8/9 dos eleitores compareceram às urnas para votar se a população dessa cidade era de 91.440 habitantes, das quais 25% não votam. Quantos eleitores se abstiveram de votar? Então veja bem, aqui quer saber aqueles eleitores que não foram votar. O número de eleitor que foi votar está escrito na forma de fração. E aqui eu tenho o total de habitantes dessa cidade. E fala que 25% desse total não vota. Então, para a gente fazer o cálculo, nós vamos primeiramente descobrir quantos são esses eleitores que não votam. Então, eu vou pegar 9.440, que é o todo, que corresponde a 100%. E os 25% correspondem a quanto? A x, porque nós sabemos. Fazendo a proporção aqui, a multiplicação, nós temos 100 vezes x, 100x, 25 vezes 9.440, que deu 2.286.000. Esses 2 milhões dividido para 100 vai ser igual a 22.860.000 pessoas que não votam. Então, eu vou agora pegar o total de habitantes e tirar aqueles que não votam. Então, significa que nessa cidade, 68.580 eleitores votam. Mas desses daqui, somente 8/9 é que compareceram. Tenho duas maneiras de encontrar esse resultado daqueles que não foram. Ou eu calculo 8/9 desse valor e diminuo por esse, ou eu já vou na fração que representa aqueles que não votaram. O todo de uma fração corresponde a 9/9. Então, quando eu for escrever o todo de uma fração, o numerador e o denominador vai ter sempre o mesmo valor. Tirando aqueles que compareceram, que é 8/9, vai restar então 1/9, que é a fração dos que não foram. Então, agora eu vou calcular 1/9 do total de eleitor. Então, 1/9 de 68.580. Para a gente calcular a fração de um número, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Como eu não tenho denominador aqui, é 1. Ou seja, 68.580 vezes 1, que dá 68.580, dividido para 9, que dá um total de 7.620. Esse aqui é o total de pessoas que se abstiveram de votar, não foram votar. De um exame para a habilitação de motoristas, participaram 380 candidatos. Sabe-se que a taxa de reprovação foi de 15%. Quantos candidatos foram aprovados? Então, nós temos o percentual de reprovação e a pergunta é sobre os que foram aprovados. O todo corresponde a 380. Então, quer dizer, 15% são os reprovados. Eu poderia calcular os 15% e depois diminuir para saber os que foram aprovados, ou eu já posso ir direto para o percentual dos aprovados. Então, se o todo corresponde a 100%, menos 15 que foram os reprovados, vai restar 85% de pessoas que foram aprovadas. Então, nós já vamos fazer a regrinha de 3 direto para ela. 380 corresponde a 100. O número de aprovados, aqui 85%, corresponde a x. Então, fazendo a proporção, multiplicação aqui, eu tenho 100x igual a 85 vezes 380, que vai dar 32.300. Dividido para 100, 323 candidatos aprovados. Quem calculou os 15% e diminuiu, também vai chegar a esse resultado. Está correto. Uma nota promissória, cujo valor era de 5.000, foi paga com um desconto de R$ 250. Qual a taxa de desconto? Então, a nota tinha um valor total de 5.000, que correspondem a 100%. 250 foi o valor do desconto. Qual vai ser a taxa desse desconto? X. Fazendo a proporção, a multiplicação primeiro, onde tem o x, vai ficar 5.000x.
250 vezes 100, que vai ser igual a 25 mil. Então, eu vou dividir agora 25 mil por 5 mil, significa que esse desconto teve uma taxa de 5%. Um objeto custou R$ 2.500, foi revendido com um prejuízo de 18%. Qual foi o preço de venda desse objeto? Então, veja bem, o valor total do objeto, 2.500, que equivale a 100%. A taxa do prejuízo foi 18%. E qual foi o valor? A gente não sabe. Então, nesse caso aqui, nós vamos calcular primeiro quanto corresponde 18% desse valor, x vezes 100, 100x. 2.500 vezes 18 dá 45 mil. Dividido para 100, significa então que teve um desconto de 450. Aí quer saber qual foi o valor da venda, né? Se ele teve um prejuízo, quer dizer que diminuiu desse valor. Então, eu tenho 2.500 menos o que corresponde a 18%, que foi 450, que vai dar um total de R$ 2.050. Um vendedor ganha 3,5% sobre os negócios que realiza. Quanto recebeu sabendo que o total das vendas foi de 140 mil? Então, nós vamos calcular. 140 mil corresponde a 100% e 3,5% corresponde a x. Fazendo a multiplicação aqui na proporção, x vezes 100, que é igual a 100x, 140 mil vezes 3,5, que vai dar 490 mil. 490 mil dividido para 100 vai dar 4.900. Então, esse é o valor que ele ganha sobre o total das vendas de 140 mil reais. Então, mais uma tarefa corrigida. Escutem o vídeo direitinho, acompanhem pelo WhatsApp, pela plataforma que vai estar lá. E bons estudos para vocês. Até a próxima correção.